Querido amigo, querida amiga, que Jesus nos envolva na sua paz e na sua luz. Façamos uma prece inicial, a fim de nos prepararmos para esse momento da atividade que vamos exercer. Juntos, fechamos os nossos olhos com muita tranquilidade, agradecidos a Deus pela oportunidade do auxílio constante que Ele nos oferece. As suas dádivas luminosas que recaem sobre todos nós no dia a dia, abrindo espaço para que encontremos sempre o melhor na direção que escolhemos. Apesar dos nossos erros, da nossa cegueira, da nossa imprevidência, sabemos que Tu, Senhor, estás conosco, acolhendo-nos, amando-nos de forma incondicional e aguardando com paciência a nossa transformação moral. Permanece conosco hoje e sempre, iluminando as nossas mentes, a fim de que acordemos para a realidade do bem, para a realidade do amar uns aos outros, conforme o Cristo nos ensinou. Paz e luz nos nossos corações, que assim seja. O nosso tema de hoje gira em torno do item 155 do livro Palavras de Vida Eterna. E o título é A Paz em Nós. E nós encontramos, logo no cabeçalho, uma mensagem de Paulo em sua segunda epístola aos Coríntios 1:12, que diz: porque a nossa glória é esta, o testamento da nossa consciência. Como o título já aborda a paz em nós, este item vem de acordo justamente com a mensagem de Paulo, o testemunho da nossa consciência. A criatura humana é portadora da consciência moral. Sendo assim, nela, na consciência, estão registradas as leis divinas, de forma inconsciente. Entretanto, cabe a nós, no processo evolutivo a que nós nos submetemos, tornar estas leis conscientes. Mesmo operando de forma inconsciente, essas leis dão-nos o aguilhão necessário para descobrirmos as melhores escolhas, as melhores atitudes que devemos tomar frente ao nosso próximo e a nós mesmos. Entretanto, no decorrer desse processo evolutivo, sabemos o quanto tombamos pelos caminhos, sem perceber ou sem atinar de modo consciente com as leis naturais, que são as leis de Deus. Então, o livro, esse item, Paz em Nós, dá início dizendo: abraçando a renovação espiritual para a conquista da luz, quase sempre somos contraditados pelas forças da sombra, qual se tivéssemos o coração exposto a todas as críticas destrutivas. Cultivas bondade e afirmam-te idiota. Mostras paciência e imaginam-te poltrão. Esqueces golpes sofridos e chamam-te covarde. Praticas a humildade e apontam-te por
tolo. Falas a verdade e supõe-te obsesso. Exerces brandura e julgam-te preguiçoso. Auxilias fraternalmente e envenenam-te o gesto. Confias e dizem-te fanático. Cumpres obrigações e há quem zombe de ti. Entretanto, a despeito de todas as dúvidas e impugnações que te cerquem os passos, segue para adiante, atendendo aos deveres que a vida te preceitua, conforme o testemunho da consciência, na convicção de que felicidade verdadeira significa em tudo paz em nós. A mensagem é clara para nos alertar de que a conquista da paz deve ser o nosso fanal. E a conquista da paz é resultado de todo o bem que possamos fazer sem nos vincularmos às forças da sombra. As forças da sombra, que tanto podem ser interiores como exteriores, certamente nos assaltam a todos de maneira constante. As forças de caráter interior que representam a sombra são as nossas imperfeições morais, que estão ligadas a pensamentos destrutivos, negativos, a sentimentos perturbadores que paralisam a nossa marcha e, ao mesmo tempo, comportamentos danosos que afetam toda uma economia de ações frente ao nosso destino. Pensamentos, sentimentos e comportamentos são a tríade que podem nos elevar ou podem nos afundar no lodaçal da infelicidade. Quando cultivamos pensamentos otimistas, persistentemente corajosos, quando desenvolvemos emoções saudáveis, emoções que nos elevam, que frutificam o nosso estado de humor, quando produzimos comportamentos lúcidos, orientados, sadios, esses três elementos que são de caráter interior, movidos ao exterior, tornam-nos criaturas felizes e em paz. O oposto leva, obviamente, às manifestações contrárias do que apresentei há pouco. Essas são as forças da sombra vinculadas ao interior, ao que está dentro de nós, ao nosso estado consciencial. As forças da sombra de natureza exterior são aquelas outras mentes ou espíritos infelizes que se coadunam com as nossas aspirações nocivas. São aquelas entidades que estão ainda deambulando em caráter de rigidez, de estado agressivo, desejando vingança ou desejando simplesmente perturbar a nossa condição emocional, o nosso cotidiano, encontrando afinidade com as nossas propostas menos favoráveis, entram em estado de consonância mental. Penetram no nosso campo mental, através de uma conexão perispírito a perispírito, fazendo com que desenvolvamos pessimismo, negativismo, tristeza, frustração, descrença, e aí conduzimos-nos
ao poço das nossas inquietações, da nossa infelicidade. A proposta de Paulo é que mantenhamos o pulso firme no combate a essas forças da sombra, a fim de que mantenhamos a paz da consciência. De que modo? Eu proporia da seguinte forma: cumprindo a exigência do dia de forma bastante saudável. Sejam as grandes coisas, sejam as pequenas coisas, podemos, sem a menor sombra de dúvida, cumprir as exigências do dia, as relações com as pessoas que amamos, com os nossos colegas de trabalho, com aqueles desconhecidos da via pública, mantendo esses relacionamentos em caráter de solidariedade, respeito e dignidade. Da mesma maneira, exigências do dia podem ser tarefas do nosso trabalho, tarefas cotidianas que temos que exercer, cumprindo bem a nossa programação do dia, fazendo com amor as tarefas que nos competem, oferecendo uma dedicação a todo tipo de trabalho, execução a que nós nos prestemos. Quando fazemos isso com amor, com entrega, com sinceridade, com atenção cuidadosa, estamos realizando tais tarefas de modo a experimentarmos paz no coração e na consciência pelo dever cumprido. Dessa maneira, há vários exemplos aqui que nos dizem o que significa logo em seguida testemunhar a paz. Vamos pegar aqui alguns exemplos. Quando cumprimos obrigações, quando confiamos na vida, quando exercemos a brandura, quando falamos a verdade, quando praticamos a humildade e vários outros exemplos. Isto é, quando exercemos um comportamento que é digno perante as leis naturais, promovendo, conforme propõe Jesus, a misericórdia e não o sacrifício, porque sacrifício propriamente não é exigido de ninguém. O que Jesus quer de nós é misericórdia uns com os outros, o perdão das ofensas, a desculpa a um maltrato qualquer, uma palavra que foi mal colocada, um gesto que foi mal aplicado, uma carência ou uma supressão de algo que para nós era importante, mas não nos foi feito, enfim. Esse perdão, essa desculpa, relevar banalidades. Da mesma maneira, a nossa atenção ao cuidado com os outros desde os primeiros momentos da manhã dentro do lar. Quando somos gentis, dóceis, meigos no ambiente doméstico, compreensivos, e ao sairmos de casa para toda aquela rede de apoio e de relações com as quais travamos contato, que sejamos aquelas pessoas que levam incentivo, cooperação, respeito e dignidade no trato, na convivência. Imaginem, quando fazemos isso, é claro que nós vamos cultivar a paz nos nossos corações, porque depois fazemos um grande inventário quando voltamos para casa, conforme está muito bem exarado em Santo Agostinho, na questão 919a do Livro dos Espíritos. Quando eu voltava para casa, dizia ele, eu fazia um inventário, eu fazia uma análise do que havia realizado no dia a dia.
e me perguntava: eu fiz todo o bem que podia? A forma como eu agi com as pessoas, se eu visse essa forma de agir em outrem, eu o repreenderia? Eu contestaria aquilo ou não? Eu acharia aquilo favorável, adequado? Como é que eu olharia para a minha ação se fosse em outrem? Então, ele fazia um inventário das suas ações, daquilo que pensou, daquilo que teve como vontade, como inclinação, e dizia que costumava ter paz no coração, na medida em que apreciava a própria conduta, na medida em que não tinha, pelo menos a princípio, nenhuma contradição, nenhuma parcela de negatividade em relação à autocrítica. Então a sua autocrítica era positiva e isso o levava a ter paz no coração. O mesmo deve acontecer conosco. Devemos ter paz no coração, mas na medida em que cultivemos nobres pensamentos, emoções valiosas e, ao mesmo tempo e sobretudo, comportamentos lúcidos e saudáveis, seja na direção daqueles que são mais próximos de nós, seja na direção daqueles que nós não conhecemos ou que estão distantes ainda, pelo menos um pouco, da nossa afetividade. Agora, um ponto importante. E se não nos reconhecerem da forma como desejamos? E se não identificarem os nossos esforços? E se essas pessoas não captarem o nosso sincero interesse de promover o bem, a concórdia, a amizade? Se as pessoas nos considerarem tolos porque perdoamos, bobos porque não buscamos a esperteza, e se nos considerarem assim? A lição é clara: não há nenhum problema. Não há nenhum problema pelo fato de que não é importante aquilo que pensam ou retribuem. O importante é aquilo que fazemos. O importante é aquilo que doamos de nós e não aquilo que recebemos. É lógico que é muito agradável receber. Claro que sim. Quem vai aqui negar que é tão prazeroso sermos amados, recebermos uma palavra de amizade e de consolo, termos pessoas por perto em momentos de aflição, termos aqueles que nos carregam, digamos, num sentido subjetivo, no colo, no momento em que estamos cansados, exaustos, frustrados, magoados, enfim, deteriorados pelo caminho. É claro que é prazeroso, é claro que é muito saudável que recebamos isso. Mas isso virá sempre? Não, naturalmente que não. Nem sempre isto virá da forma como desejamos, da maneira como nós queremos. A ingratidão ainda ocorrerá. A indiferença ainda surgirá. O descaso em relação às nossas boas ações, claro que aparecerá, porque as pessoas são imperfeitas, porque as pessoas ainda são aprendizes como nós. Nós também não temos plena capacidade de oferecer isso aos outros, como eles gostariam, porque nós também somos aprendizes. Dessa maneira, o importante é aquilo que fazemos, não aquilo que recebemos. A propósito, fazendo uma correlação psicológica,
Viktor Frankl, o fundador da psicologia espiritual ou logoterapia, propõe que o ser humano, ele, a princípio, embora seja submetido a inúmeros condicionamentos, aquilo que é denominado de instinto, impulso natural, determinado pelos mecanismos biológicos, pelos mecanismos psicológicos e sociais, ainda que ele seja submetido a esses condicionamentos instintivos ou impulsivos, ele possui dentro de si a camada espiritual, a camada dos valores, aquilo que é denominado de inconsciente noético na logoterapia, ou seja, uma área específica que é a área espiritual, a dimensão do espírito, onde se encontram todas as respostas de lucidez de que nós necessitamos. Sendo assim, a criatura humana, diz Viktor Frankl, é um ser que decide a todo momento aquilo no qual se tornará. E ele é capaz disso em função de uma dimensão que somente os seres humanos possuem, que é a dimensão espiritual, a dimensão dos valores enobrecidos, dos valores sadios, da melhor escolha, da conduta que tem valor, que tem significado profundo e que o conduzirá à paz, à lucidez, à saúde integral. Isso quer dizer que, independente daquilo que nos façam, do modo como nos julguem, nós temos o poder de oposição do espírito, isto é, a capacidade de tomar posição diante de tudo aquilo que contradiz o bem que desejamos espargir. Jesus disse a mesma coisa 20 séculos antes de Viktor Frankl. Ele disse: tendes ouvido o que foi dito. Amarás ao teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos. Perdoai aqueles que vos ofendem e orai pelos que vos perseguem. Por que ele propôs isso? Para que sejamos bonzinhos? Para que sejamos humildes? Não. Para que tenhamos paz, porque todo aquele que está voltado para o bem, automaticamente, ainda que sofra a injúria alheia, guarda a paz dentro de si. Guarda dentro de si a paz e a serenidade. Porque, embora tenha sido agredido, ferido, machucado, ele foi vítima e não o algoz. Portanto, a culpa, que é o oposto da paz, não surgirá como sentimento perturbador, porque o seu comportamento foi íntegro, apesar de tudo. Assim, concluindo esse raciocínio, meditemos a respeito da lição que estudamos hoje. Reflitamos sobre esta lição. Muito acontecerá de não terem compreensão conosco, de não nos ofertarem o respeito que tanto desejamos, de não nos entregarem a confiança de que somos merecedores. Entretanto, isto não é importante. O importante é o que sabemos a respeito das nossas próprias ações.
porque nós é que somos verdadeiramente os juízes dentro do nosso próprio tribunal. É a consciência o verdadeiro juiz, e não os outros. Aquilo que dizem a respeito de nós nunca terá tanta importância. Se alguém diz para mim, por exemplo, mas eu acho que você é tão chato, eu não ficarei nem mais ou menos agradável só porque alguém lançou um adjetivo na minha direção. Eu continuarei sendo aquilo que sou, um ser humano como qualquer outro, que ora está bem, tem boas emoções, ora não está bem, pode estar de mau humor, uma pessoa comum que está aprendendo gradativamente a crescer para Deus, como todos. Então, aquilo que nos dizem, aquilo que nos julgam, não é tão importante. O importante é o que a consciência nos diz. E quando os nossos atos são sadios, quando os nossos atos são lúcidos, certamente a paz reina na consciência, e a consciência, de forma muito discreta, anuncia ao nosso coração a calma que deveremos experimentar diante dos atos valorosos que praticamos, apesar de tudo. É isso que proporciona a verdadeira paz. Então, que haja paz e luz nos nossos corações. Façamos uma prece breve de encerramento. Mais uma vez, fechemos os olhos, felizes e agradecidos, rogando a Deus a sua inspiração, para que no mundo, no dia a dia, façamos o nosso melhor, abrindo todos os sentimentos e pensamentos de forma sadia na direção de nós mesmos e de todos, a fim de que o nosso comportamento final seja de solidariedade, de amizade e de fraternidade para com todos. Porque somente assim, já aprendemos, é possível adquirir a paz necessária. Abençoa, Senhor, todas as criaturas, todos os povos e nações. Ampara todos os países, sobretudo aqueles mais necessitados, e dá conforto, amparo aos que sofrem. Paz e luz nos nossos corações, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus, muita paz a todos.